Olá, bom dia, primeiro ano. Mais uma vez, de novo, outra vez. Legal poder encontrar vocês na telinha, como eu tenho dito, para a gente poder dialogar, para a gente poder trocar ideia, vocês aí ou aqui. Quero começar lembrando a vocês, e vocês não podem esquecer que nós vamos ter aí, teremos a nossa avaliação do bimestre, do primeiro bimestre, e é importante que vocês façam os exercícios, façam as lições de exercício. Por quê? Porque em relação ao ensino religioso, o que vai valer de nota para vocês é exatamente, né, os exercícios prontos. Então, dê uma checada aí, o portal continua aberto desde a primeira vez, desde a primeira aula. Os exercícios continuam aí disponíveis para aqueles que não fizeram ainda. Então, você que ainda não fez, faça. É porque nós, como eu disse e repito, a avaliação de vocês do bimestre será baseada aí nas aulas e nos exercícios que nós já passamos. Muito bem. Tendo dito isso, que eu espero que todos aí estejam bem, que todos possam estar, apesar de limitados aí, que a saúde de vocês, dos familiares estejam bem bacana, e aguardando aí com ansiedade aí o retorno quando tudo aí normalizar. Mas vamos lá, vamos continuar aqui falando de vida, mas hoje nós vamos tratar da vida como oportunidade. Isso. Nós já definimos vida. Vida, uma das definições, né, mais comum e que tem tudo a ver naturalmente, é aquela que vai desde o nascimento até a morte. Então, Deus concede para nós a vida, e esse tempo que nós vamos durar aqui na Terra, que nós não sabemos quanto tempo, ele é importante para nos desenvolver e desenvolver algo, e sempre pensando não somente em nós, mas no outro também. Importante lembrar, né, começar lembrando disso, porque às vezes nós vivemos uma vida, ou pensamos, vamos dizer assim, que a minha vida não interessa para ninguém, que ninguém tem nada com isso, que eu levo uma vida do jeito que eu quiser, mas é claro que tudo aquilo que a gente faz, eu já falei isso para vocês, tem consequências no futuro, ou seja, envolve, além de você, envolve outras pessoas, sejam familiares, sejam pessoas que estarão ao redor de vocês. E a vida, que é um presente de Deus, precisa necessariamente ser vivida de maneira sábia, de maneira mais tranquila, a mais tranquila possível. Até porque tem um fato que a gente não pode esquecer, que a Bíblia diz que nós seremos assim cobrados por Deus por tudo aquilo que nós fizemos com a vida que Ele nos deu. Tendo em vista que a vida é um presente de Deus, nós não somos donos da nossa vida, nós prestaremos conta dela. Então é importante que a gente pegue esse conceito de vida, que diz que a vida ela se inicia quando nascemos e encerra quando morremos. É importante que durante esse período a gente se envolva, a gente viva, a gente curta, a gente faça coisas, mas sempre voltado para as coisas boas, para aquilo que não vai agredir nem a nós mesmos e nem os outros, que não vai causar transtorno para ninguém, dentro do possível, ajudar as pessoas que vão precisar de nós, que irão precisar de nós, isso é fato. Como nós não vivemos sozinhos, isolados, precisamos do outro, mas provavelmente vai ter gente que vai precisar de você. E esse período, já estão no primeiro ano, daqui a pouco faculdade, é importante para ir amadurecendo as ideias de vocês, as convicções de vocês, para que a vida que vocês vão viver depois de adultos, depois de independência dos pais, poder viver com sabedoria, com qualidade,
quando constituírem família, saber valorizar a família de vocês que vocês irão constituir, porque a família também é um presente de Deus para nós. Enfim, a vida é muita coisa que a gente pode falar sobre vida, mas como eu disse, hoje eu quero falar sobre oportunidades. Aí vamos ver o que é oportunidade. A definição de oportunidade é qualidade ou caráter do que é oportuno, favorável para realizar alguma coisa. Acontecimento oportuno capaz de melhorar o estado atual de um indivíduo. Então vamos começar aqui pela própria definição de oportunidades, até porque a oportunidade é o que vocês estão tendo hoje. Várias delas. E é preciso, assim, aproveitar as oportunidades porque elas vêm. E sempre vão vir oportunidades sobre nós, mas às vezes existe oportunidade, se a gente deixar passar muito tempo, a gente perde, como diz, a gente perde o barco, né? E a gente fica a ver navios. Então é importantíssimo que vocês deem muito valor às oportunidades. Para quê? Para que você esteja atento, não as perca, porque isso trará certamente benefícios para vocês. Então vamos lá. Diz assim: qualidade ou caráter do que é oportuno. É no momento. Vocês hoje estudam. Pô, que legal isso. Eu já falei isso para vocês. Hoje vocês têm a oportunidade de fazerem parte de um colégio particular. E eu espero que vocês, cada um de vocês, a cada dia valorizem isso. E eu sempre volto a esse assunto, porque eu sei da importância de poder estudar em um colégio particular. Eu sei da importância em poder estar num colégio diferenciado. Tendo em vista que hoje o estudo público no Brasil é bastante complicado, e não é, a gente não vai entrar nesse mérito naturalmente, mas assim, só para ter uma noção, e eu sei que também vocês sabem disso. Vocês têm colegas que estudam em alguns colégios públicos, e vocês sabem que alguns, não estou dizendo que são todos, por isso eu falei alguns, por exemplo, nessa situação, talvez alguns colégios públicos não estão tendo aula, nem online, que não pode ter mesmo presencial, talvez nem online esteja tendo. Então vocês estão tendo aula mesmo nesse período. A preocupação dos professores de capacitar vocês, de não deixar de suprir, né, vocês com matéria, com exercício, então isso é muito bacana. E pensa num colégio particular, pensa no investimento dos pais de vocês, porque não é só fato de estudar no colégio, eu digo só, mas não é só, porque já é muita coisa. Mas pensa que além do colégio particular, da mensalidade, de todo o material, uniforme, apostila, lanche, passagem, enfim, todo o investimento feito, alguns fazem curso e por aí vai. Há uma boa alimentação, a tecnologia em casa para que vocês possam pesquisar, então tudo isso é investimento em vocês. E isso é oportunidades que muitos não têm. Parece incrível falar isso, mas a grande realidade é que no país, e vocês também sabem disso, muita gente não tem a oportunidade que vocês têm. De ter o que vocês têm, de poder estudar onde vocês estudam, de poder ter a casa que vocês têm, de ter a alimentação que vocês têm. E isso é uma oportunidade. E que vocês não podem jogar fora. Vocês não devem jogar fora. Devem, assim, se agarrar com unhas e dentes, como nós falamos, mas com toda a força que vocês podem ter para estudar o máximo possível, para aproveitar o máximo possível, porque, como eu disse, as oportunidades, elas vêm, mas elas vão. E isso é simples. Vocês hoje, como eu disse, já estão no primeiro ano do ensino médio.
ano que vem, segundo ano, depois terceiro ano, faculdade, e as coisas vão se avolumando e não dá para perder tempo. Então, cada momento, cada chance que aparece, cada situação que surge boa, é preciso se agarrar nela. Então, a preocupação de vocês hoje é qual? Aproveitar essa oportunidade e, como a gente fala, que cair dentro mesmo. Estudar com muita vontade, não desperdiçando, porque diz assim, qualidade ou caráter do que é oportuno. Então, assim, pega firme, não fique, né, na morosidade, devagar, quase parando com os estudos, porque o estudo é qualificação. Mas há uma outra coisa aqui, favorável para realizar. Olha só que legal, olha só que bacana. Quantos sonhos, quantos planos você deve ter para o futuro. Por exemplo, vou fazer, daqui a pouco pretendo fazer a faculdade tal. Quero me especializar em tal área. Quero fazer o curso tal. Quando eu crescer, que for de maior, que tiver meu emprego, eu quero viajar para tantos lugares. Eu quero fazer pós, mestrado, doutorado. Olha que bacana. Ou seja, a oportunidade ela é favorável para realizar. E vocês com certeza terão essas oportunidades. Essas e outras tantas que vão surgir. A pergunta é, vocês vão estar preparados para isso? Porque quando eu falo preparado, não é só financeiramente. É claro que financeiramente é preciso de todo um preparo, de uma estrutura, porque não dá para fazer as coisas sem dinheiro. Existem coisas para fazer, né? O investimento é financeiro e é alto. Então, mas eu não estou falando somente do dinheiro. Claro que o dinheiro ele é importante, mas, por exemplo, talvez você tenha dinheiro, mas não tenha uma estrutura emocional para poder encarar, digamos assim, os desafios. Talvez você não tenha se preparado, não esteja se preparando para o que vai vir mais à frente. Quando eu estou querendo dizer isso, não é para assustar você, mas a realidade é: quanto mais responsabilidade você tem, os desafios aumentam. Hoje você está no primeiro, mano, no segundo aumenta, terceiro aumenta, faculdade mais ainda. Então, quanto mais a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, mais as responsabilidades aumentam. E isso é natural. Isso faz parte do dia a dia de qualquer ser humano. Isso faz parte. E até porque em casa não é diferente. Você era bebê, vem crescendo, tem criança, menor, junior, adolescente, tal. E aí você vai sendo cobrado, mas lembra dos seus pais? Você já não é criança para isso. Né? É isso aí. Por quê? Porque eles acompanham vocês, os pais de vocês. Eles sabem que vocês estão amadurecendo. Amadurecimento faz parte da vida. E é importante que nesse preparo para a vida o lado emocional esteja bem. A cabeça esteja arejada. É importante que vocês parem para pensar que o funcionamento de vocês, sabendo ser direcionado, um bom trabalho emocional, sendo orientado, talvez até por um terapeuta, um psicólogo, pode ajudar muito você, se for o caso. Mas também tem um outro lado, é o lado que nós chamamos de lado espiritual. O que consiste esse lado espiritual? É saber que tudo que você já conquistou e ainda vai conquistar, você deve dar graças a Deus, porque é Deus que direciona você. É Deus que dá força, saúde, que vai fazendo com que as coisas, você se preparando para isso, as portas vão se abrindo de acordo com o seu esforço, com o seu preparo. Então é importante que você esteja firmado também, reconhecendo que Deus é o mais importante de tudo. Que sem Ele, a gente pode até conseguir sucesso, mas é muito mais complicado. Quando a gente tem, digamos assim, o aval de Deus, quando a gente
pede, quando a gente chama Deus para estar conosco, não é que as coisas vão ser fáceis, mas com certeza nós tomaremos melhores direções. Nós vamos errar menos. Quando eu digo errar menos, é porque é impossível a gente não errar. Mas, como eu disse, quando a gente chama Deus para a nossa vida, com certeza, mesmo nos momentos que as coisas não andarem bem, a nossa cabeça não irá fundir. A sua cabeça não irá fundir. Porque você já terá colocado Deus acima de todas as coisas. Então tem todos esses lados aí dentro das oportunidades, mas vamos aqui, favorável para realizar. Vamos voltar aqui a favorável e realizar. Vamos continuar, na verdade. O tempo hoje é totalmente favorável a você. Por quê? Porque hoje, provavelmente, a sua maior preocupação e talvez única preocupação é com o quê? Estudar. Então, voltando aqui, continuando. A ideia de ser favorável, você hoje tem tudo favorável a você. Por quê? Porque hoje você não tem, assim, como eu disse, a sua maior preocupação é qual? Estudar. Você paga alguma conta? Só quando o pai e a mãe dá dinheiro para você ir pagar. Você não sabe, não tem noção do valor das coisas. Por mais que você saiba o valor de algumas coisas que seus pais pagam, mas você não paga, não sai do seu bolso. Isso é natural por enquanto. Então você hoje tem todas as coisas favoráveis a você. Você não tem contas a pagar, você vem para o colégio, já está pago. Se você pega ônibus, alguém vai pagar, ou seja, seus pais. Se você vem de carro, de van, a van é paga por mês. Se seu pai traz você, ele é quem põe gasolina. Se você tem luz, internet, que seus pais pagam. Se você tem água, que seus pais pagam. Se você tem roupa lavada, limpa, é porque alguém comprou o sabão, a máquina está lá. Enfim. Então hoje, você tem tudo favorável. É a oportunidade. Então você não tem que trabalhar e estudar, você tem que estudar. Olha que coisa bacana. E é preciso valorizar muito isso, que às vezes não é dado valor. Não é dado valor a essa coisa legal que os responsáveis fazem sobre a gente. E uma série de outras coisas que eu poderia enumerar aqui, como presentes, passeios, dinheiro para lanche, para ir ao cinema, para ir ao shopping, enfim. Roupas, às vezes, aquela roupa especial que você está querendo comprar, e seu pai sabe, sua mãe sabe, então nem espera você pedir, vai lá e compra e traz quando você vê, se ficar feliz. Tudo isso está favorável a você hoje. E esse tempo ele precisa ser aproveitado, ele não pode ser jogado fora. Então assim, e aí você realiza. Hoje o que você precisa realizar? Seus estudos. Favorável para realizar aquilo que você já está fazendo. Só que é preciso fazer o quê? Bem feito, bem feitinho. Não ter preguiça de estudar. Não ter má vontade em fazer os exercícios. Eu não lembro se eu falei para mim mas se eu falei, vou falar de novo. O fato de não estar tendo aula presencial, ou seja, no colégio, é um grande desafio. Por quê? Porque não tem ninguém entre aspas, te monitorando. Talvez seus pais confiem em você, até porque você já é um jovenzinho, uma jovenzinha, então os pais confiam em você. Você está fazendo exercício? Você está assistindo às aulas? Pois é. E como eu disse, nesse momento é um desafio. Porque você está em casa, e aí você pode pensar, vou fazer de qualquer jeito. Não, não é isso. É fazer, realizar e realizar coisa bacana da melhor maneira, como se você tivesse em sala de aula, ou até melhor. Porque, de certa forma, em sala de aula, você tem lá um professor que direciona, que toma conta de você, que olha seu caderno, que dá visto, que faz relatório. Em casa, não. Então, é preciso aproveitar tudo que você tem favorável.
quanto, talvez, eu não sei, talvez alguns colégios, principalmente da rede pública, talvez não estejam tendo aula. Porque talvez não tenha um sistema como você tem. Talvez alguns alunos, alguns colégios estão tendo aula, e talvez alguns alunos não estão podendo ter aula, porque não tem uma internet como a sua. Entendeu? Talvez até tenha aula nos colégios públicos, via internet, via vídeo, mas talvez o aluno não consiga fazer, porque diferentemente de você, ele não tem os aparatos tecnológicos que você tem. Então, assim, aproveite as oportunidades para realizar o que está favorável a você. E isso só vai trazer o quê? Benefício. Você gosta de benefícios? Todos nós gostamos. Todos nós gostamos. Ser beneficiado é algo muito bom. Mas deixa eu falar um negócio para você. As coisas boas dão muito trabalho. As coisas bacanas dão muito trabalho. E às vezes nós não queremos ter muito trabalho. Às vezes nós nos acostumamos com as coisas fáceis. Só que para realizar sonhos, o desafio é muito grande. Eu quero abrir um parênteses aqui, não praticamente parênteses, mas eu quero entrar no assunto que às vezes nessa faixa etária, nossa preocupação, seja a preocupação de vocês, de alguns, talvez sejam outras. Lamentavelmente, nós vivemos um tempo de muito apelo. Apelo assim num sentido ruim, onde adolescentes, jovens estão preocupados em curtir a vida de maneira desenfreada, sem medir as consequências, em achar que a vida é só isso. E aí quer ficar levando uma vida sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum compromisso, sem sequer levar em consideração o esforço que os pais fazem. E aí fica, e assim, eu falo sempre nesse assunto porque ele é importante para vocês. Eu já passei por isso, os pais de vocês já passaram por isso. Só querem saber de brincadeiras e namorico para lá, namorico para cá. Deixa eu falar um negócio para vocês. Não dá futuro. Hoje em dia tá tudo muito acelerado. Tá todo mundo com muita pressa. Parece que hoje o foco de alguns está em namorar, em curtir a vida de maneira... de qualquer jeito, digamos assim. Sei que não é o caso de vocês, mas eu sei que vocês conhecem gente assim. E às vezes a gente pode ter a tentação de admirar essas pessoas e que não é uma coisa bacana não. A Bíblia fala assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Então o que a gente vê, o que a gente pode ver um outro fazendo, não quer dizer que isso é legal pra gente. Esse momento, digo para vocês sem medo de errar, que esse momento é um momento de não pensar em outra coisa a não ser estudar. E deixa eu explicar bem, não pensar em outra coisa. Eu não estou dizendo que vocês não têm vida fora do colégio. Não é isso. Todos nós temos uma música antiga que diz, nós precisamos de água, ar. Ou seja, nós precisamos de outras coisas, respirar outros ares. O que eu estou dizendo é que nessa fase é importante principalmente se dedicar à educação de vocês, que é para o futuro de vocês e que não está muito longe esse futuro. Porque às vezes a conversa de adolescente, alguns, e graças a Deus que eu tenho visto assim, é uma minoria, talvez só pense em paquerar, namorar. Terá hora para isso. E eu também não estou dizendo que você não deve achar uma menina, um menino bonito, dar uma piscada de olho. Faz parte da adolescência. É legal, mas o que eu estou dizendo é que a preocupação maior, às vezes, é de namorar. Quando, na verdade, não há problema nenhum em ficar sem namorar. Ninguém vai morrer se não namorar agora. A maior preocupação de vocês hoje deve ser exatamente com a educação de vocês. É centrar na educação. É ter a preocupação de dar 100%, porque as outras coisas vão vir naturalmente. Enquanto se for o contrário, se a preocupação maior for em diversão e a educação for protelada, ou seja, deixar para depois, vai ficar complicado.
porque aí vocês estão jogando um melhor futuro pela janela. Então é importante aproveitar a oportunidade para realizar coisas. Diz assim, acontecimento oportuno capaz de melhorar o estado atual de um indivíduo. Melhorar, olha só que bacana, o estado atual de um indivíduo. Vamos pegar aqui melhorar o estado atual do indivíduo. Bom, o colégio, nos bimestres, sempre destaca alguns alunos. Aqueles alunos que, pelas notas, pelos trabalhos, pela disciplina, ou seja, é todo um conjunto que, né, do aluno, seu, na verdade, onde o colégio pega, faz uma avaliação. Por quê? Porque tem conselho de classe. Lá no conselho de classe, vai vendo os alunos de destaque e coloca lá a foto de um aluno no mural, que são chamados alunos estrelas. Parece para alguns uma bobagem, mas não é. Isso quer dizer que esse aluno se esforçou a beça para conseguir estar com a foto dele lá, o nome dele lá. Pô, isso deve encher o aluno de orgulho, isso deve encher você de orgulho, porque isso é legal. E é uma conquista sua e coisa que ninguém pode tirar. Lá na frente você vai lembrar disso. Eu acredito que os alunos que vão para o mural, eles tiram foto e guardam, porque isso lá no futuro, eles vão poder mostrar quando formar família, quando tiver filhos, até para dar exemplo. Pensa nisso. Quando eu estudava no ensino médio, ou no ensino fundamental, no caso vocês estão no ensino médio, aqui, durante tantos anos, durante esse bimestre, eu fui um dos alunos estrela. Olha que coisa bacana. Parece que não, mas são histórias que irão servir para você até incentivar lá na frente, no futuro, mais lá na frente, seu filho. Ou talvez para não ser seu filho, mas para incentivar alguém que vai estar sob a sua responsabilidade e que você vai poder orientar. Porque às vezes alguns alunos dizem, são alunos aí nerd. Não! Às vezes rola até um sentimento, né? Porque alguns não conseguem, e rola um sentimentozinho de ciúme. Ao invés de ter ciúme, usa a sua disposição para estudar para chegar lá. Talvez eu não consiga. Não tem problema, mas quando você tenta, isso quer dizer que você vai ser um aluno melhor. Sim. Algo capaz de melhorar o estado atual seu. Porque isso melhora. Quando nós nos esforçamos e a gente vê o resultado disso, a gente se sente bem. Imagina você que o seu pai, a sua mãe, são responsáveis assim. Pensam lá os dois numa conversa, suponhamos assim, poxa, meu aluno, meu filho tem se esforçado muito e se ele passar de série, for para o segundo ano que vem, vamos dar um presente para ele. Suponhamos que você tem uma mesada de R$100 por quinzena, por mês. Um exemplo. E aí os seus pais falam o seguinte, bom, ele está indo bem no colégio, tirando suas notas boas, os professores estão elogiando, ele foi aluno estrela, blá, 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 blá. Então, se ele passar e continuar assim, no final do ano a gente vai dar R$1.000 para ele. Olha só. Você talvez quando vai ficar rindo quando vê isso. Mas pode ser. Eu estou falando aqui de R$1.000, mas pode ser qualquer outra coisa. Ou pode até ser que não dê isso ou outro. Mas assim, não importa. Porque a grande verdade é que você se prepara não é para os seus pais. Você não se qualifica. Você não aproveita as oportunidades. Não é pelos seus pais, é por você. Que às vezes parece que alguns esquecem que o tempo passa e que todo esse investimento que é feito na pessoa do aluno, ou seja, em você, parece que é um favor para os pais. Não, querido. Você é um cidadão do mundo, para o mundo. Chegará um momento onde você terá que decidir.
Você vai estar parado numa esquina, onde você terá 4 direções. Porque encruzilhada é assim, você tem 4 caminhos. Direita, esquerda, voltar e à frente. E você vai ter que escolher. E eu estou dizendo de futuro, naturalmente. Quando você tiver que escolher, você vai escolher o quê? E aí, talvez vai faltar preparo. Porque você não se preparou para isso. As oportunidades, elas sempre vão surgir. Sempre. Para todo mundo. Só que quando a gente fala de profissionalismo, as oportunidades aparecem mais para aqueles que estão mais capacitados. Isso é uma realidade. Isso é um fato incontestável. Isso é algo que não tem como negar. Portanto, cada dia que você puder melhorar seu estado atual, né, vai buscando isso. Vai aproveitando a cada oportunidade. Vai vai tomando as ocasiões para que não deixar que essas oportunidades passem e você fique por aí. E isso tem a ver o quê? Com atitude. Isso tem a ver o quê? Com planejamento. Ah, mas eu sou muito novo fazer planejamento. Não, não é não. Não é não. Quando você toma atitude, nós já falamos sobre isso, a atitude é o que vai determinar você não só agora, mas para o futuro. Existem atitudes, decisões que a gente toma agora, que é para agora mesmo. Mas existem decisões que nós tomamos, atitude que temos, que está lá na frente. Estudar é uma delas. Qual a sua profissão? Qual a profissão que você quer ter? Engenheiro, médico, professor, arquiteto? Não sei. Não sei. Mas independente de qualquer profissão que você queira ter, sonha ter, ela vem através de muito esforço de planejamento que começa ontem, não é nem hoje, ontem. E o planejamento passa naturalmente pela educação. Não tem como. E quando eu falo educação, é qualificação. Não tem como ser diferente. Então é preciso. O caminho, ele não é curto. Pensa aí. Você foi para o colégio com quantos anos? 2 anos? 3 anos? Não sei. Mas você hoje está o quê? 14, 15? Então olha só o período que você já caminhou até aqui. E aí, vai jogar isso fora? Porque se parar, joga tudo fora. Por isso que eu digo, a caminhada não é fácil. Porque quanto mais a gente vai se dedicando, vai aprendendo, mais a gente precisa aprender. Porque a gente vai reciclando. Então, o planejamento ele precisa começar hoje. Você está aqui hoje. Amanhã você vai mais para frente um pouco. Depois você vai mais para frente um pouco. E você vai subindo degrau por degrau, devagar. Então, a caminhada não é curta. Não é fácil, são desafios atrás de desafios, mas a pergunta é, vale a pena? Vale. Vale a pena. Porque quando você chegar lá na frente, você vai contemplar orgulhoso e vai agradecer a Deus, vai agradecer os seus pais, os seus pais pelo esforço que eles fizeram para poder ir orientando você, direcionando você, investindo em você, para você chegar aonde você irá chegar. Sabe por quê? Senão a gente vê tudo aquilo que a gente pensou, porque pensar não é difícil. Pensar é fácil. Sonhar, tem uma música que diz assim, sonhar não custa nada. E aí eu digo, realizar custa muita coisa. Você imagina, por exemplo, você no primeiro ano, todas as matérias que você tem, que eu sei que são muitas, de 7h30 a 1h, de 7h30 da manhã às 13 da tarde, 10 para 1 da tarde, de segunda a sexta, é bastante coisa? Sim.
É, mas é assim que tem que ser. Não tem como ser diferente, porque é puxado mesmo. Mas você tem condições? Sim, de sobra. De sobra. Você tem capacidade? Sim, de sobra. Agora, tem que ter disposição. Tem que canalizar. Porque se não planejar, canalizar tudo, o negócio dá ruim. Por isso que eu falo, a prioridade hoje, a preocupação maior é o quê? Estudar. Com muito esforço e com atitudes. Que nós também já falamos sobre isso. Sonhar não custa nada, como eu disse, mas realizar custa muita coisa. Quanto custa chegar a um determinado patamar? Chegar a um determinado patamar é relação. E eu estou dizendo isso não é para assustar você, não, muito pelo contrário. Se você for conversar com qualquer pessoa adulta, de qualquer área profissional, que já fez pelo menos uma faculdade, você vai entender o que eu estou dizendo. Você vai ver como é ralado, sofrido. E assim, a maioria faz faculdade já trabalhando, no geral. Trabalha, sai do trabalho, vai à faculdade. Chega sábado, dependendo da faculdade, ou faz curso. Então, assim, as coisas não são fáceis, são desafiadoras. Mas se não for assim, eles não chegariam em lugar algum. Nós não chegaríamos a lugar algum. Porque às vezes a gente pensa assim, pô, o camarada tá aqui, tá tal, é fácil isso. Não, não foi fácil chegar onde chegou. Não foi fácil chegar aonde chegou. Desafiador, complicado. Pergunta para alguns professores se algumas vezes pensaram em desistir. Alguns vão dizer que não, outros vão dizer que sim. Se serve de experiência para vocês, eu lembro que quando eu estava fazendo a primeira faculdade, eu trabalhava naturalmente, chegava em casa, saía do trabalho para a faculdade e às vezes ficava fazendo o trabalho da faculdade até 3 horas da manhã para descansar para 5 e pouca da manhã estar acordado para trabalhar de novo. Não foi uma, não foram duas, nem 3 vezes, foram várias vezes. Sábado, lazer, lazer que nada. É, sábado tinha que sentar num lugar, ir para algum canto para estudar, fazer trabalho, porque na segunda começava tudo de novo. É assim que é. Então, às vezes, tinha que abrir mão de algumas coisas no sábado para poder estudar, fazer trabalho, fazer isso, fazer aquilo. Porque às vezes na segunda tinha apresentação de trabalho, tinha que entregar trabalho, e na semana, e era tudo uma sequência, então apertava mesmo. E quando fiz a segunda, quando chegava às férias, a minha vontade era não retornar mais à sala de aula. Por quê? Dentre os compromissos que eu tinha, trabalhar, ter o compromisso com uma igreja, ainda estudava à tarde no Rio de Janeiro. À tarde. Saía de casa 11 e pouca da manhã, ia lá pro Rio, estudava de 1 hora, 1h15, até as 5 da tarde, para pegar trem para voltar para casa para ir para outros compromissos. Quando chegava o calor, imagina, minha vontade quando chegava as férias era não ir. E algumas vezes fora das férias a vontade era não ir. Mas graças a Deus consegui até o fim. Porque as oportunidades elas aparecem. Agora o desafio é a gente não desistir, é a gente seguir. Então assim, como eu disse, custa muita coisa. Mas não é o custo, a pergunta é, vale a pena? Vale. Se você me perguntar se eu estou arrependido de ter feito, não. Por quê? Porque assim que é. Então vocês hoje, vocês têm toda a oportunidade de crescer. E não se esqueça que o nosso maior exemplo é Jesus. E tem uma palavra muito bacana, eu quero encerrar,
com esse texto que está lá em Lucas, capítulo 2, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz assim: Jesus crescia em sabedoria e em graça. Jesus crescia, se desenvolvia tanto em sabedoria quanto em graça. Ou seja, Jesus era agradável às pessoas e era agradável a Deus. Certo? Então é importante a gente ter em consideração esse exemplo para a gente ter um foco, para a gente direcionar. Até a próxima. Tchauzinho. Valeu.